pessoal, mais uma vez então gravando um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje vou trazer um tema bastante interessante, daqueles temas polêmicos que eu costumo colocar e que não é muito falado, não é muito desenvolvido, que são os chamados crop circles ou agroglifos, aquelas marcas que aparecem nas plantações em várias partes do mundo, mas principalmente na Inglaterra, marcas que são feitas geralmente no período da noite. São desenhos enormes de 200, 500 metros de extensão e que em curto espaço de tempo se mostram para espanto de muitos, e que, embora muitos duvidem que seja uma obra extrafísica, de uma inteligência superior, existem muitas evidências disso, como eu vou falar para vocês. Vou explicar o porquê das evidências, de que isso realmente se trata de uma obra de seres superiores, de uma inteligência maior. Então, na década de 60, começaram a aparecer os primeiros crop circles, que é os círculos das plantações, círculos em português chamado agroglifos. Mas somente na década de 70 é que esses círculos começaram esses desenhos, enfim, né, começaram a chamar a atenção e começaram a ser fotografados, ainda de uma forma modesta, filmados. Mas a partir da década de 80 é que a mídia da região lá da Inglaterra, onde a maior parte desses círculos surgem, começaram a dar destaque, começaram a mostrar que algo estranho, algo diferente estava acontecendo. E apareceram, então, começou a ser destacado esses desenhos, a maioria deles bastante complexos, em plantações de trigo, de soja, de cevada, capim, cana e etc. E geralmente eles aparecem na época do verão europeu, que é entre abril até setembro, com ápice nos meses de junho e julho. Primavera, verão, né? Pesquisadores conseguiram identificar com instrumentação científica, né, medidores de campo de energia eletromagnético, medidores de radiação, enfim, vários equipamentos, inclusive colheita de amostras de terra, das plantas que foram dobradas, para ver se existia algum tipo de transformação ou de mudança na estrutura dessas plantas, ou se era realmente apenas algum tipo de pessoas humanas encarnados, né, que estariam fazendo esses movimentos, fazendo esse amassamento. De qualquer forma, como eu disse no início, eles aparecem quando verdadeiros, quando feito por inteligências superiores, da noite para o dia. Não aparece feito um pouco numa noite, outro pouco durante o dia ou outro pouco na outra noite. Eles realmente aparecem da noite para o dia. Vocês viram aquela primeira foto que eu mostrei? Já deu para ver o tamanho dele, a complexidade dele, e um detalhe que é interessante de se observar, só para vocês terem uma noção, vocês conseguem ver essas coisinhas aqui, pontinhos escuros no meio do círculo?
Provavelmente, se vocês observarem, aqui também, onde está a pontinha do meu cursor, aqui, isso são pessoas caminhando, pessoas que estão caminhando lá dentro desse círculo, desses desenhos, e que estão lá por curiosidade ou investigando. Então, para vocês terem uma ideia da noção, terem uma ideia do tamanho desses desenhos, né? Onde as pessoas aparecem tão pequenas. Estima-se, muitos pesquisadores estimam que 12 mil figuras já tenham sido descobertas ao redor do mundo. 12 mil figuras, sobretudo no sudoeste da Inglaterra, próximo da região de Stone Age. Não sei se todos estão familiarizados, que é aquele círculo antigo, muito antigo, de vários séculos atrás, em formato de círculo, com pedras enormes, pesando toneladas, que é um dos mistérios, como é que um povo daquela época conseguiu colocar aquelas pedras umas sobre as outras, numa época extremamente primitiva, de vários séculos atrás. Então, a incidência, a percentagem, a incidência desses desenhos foram aumentando a partir da década de 60, e que atualmente no sul da Inglaterra, na região chamada de Wiltshire e Hampshire, tem mostrado um fluxo, né, constante, contínuo. E os outros 10% então desses crop circles foram descobertos também na Austrália, alguma coisa na Austrália, nos Estados Unidos, na França, no Canadá, na Rússia, na Polônia e aqui no Brasil. Como eu vou mostrar mais adiante, não sei se vai dar nesse vídeo, se vai dar tempo, senão no próximo vídeo vou mostrar para vocês algumas figuras, alguns agroglifos que foram encontrados aqui no Brasil. Alguns desses desenhos mais complexos possuem as mais variadas formas geométricas, como vocês vão ver, e eles chegam a ter mais de 400 figuras perfeitamente dispostas. Mais de 400 figuras. Olha o que é isso, né? Tendo às vezes uma extensão que chega a 500 metros de comprimento. Vocês veem que é um complexo enorme, como por exemplo esse que estou mostrando agora para vocês. Olha a complexidade, parece aqueles jardins europeus. Mas mais uma vez eu vou destacar que é feito da noite para o dia. Na realidade, segundo algumas pessoas testemunharam, eles são feitos em alguns poucos minutos, apenas alguns poucos minutos. Então é impossível que um ser humano encarnado conseguisse fazer tudo isso. Vocês podem observar aqui que tem essas linhas longitudinais, que é as linhas onde os tratores que fazem a plantação, que circulam pela plantação, as estradas que eles usam, e essas linhas ainda aparecem aqui no círculo. Vocês estão vendo meu cursor apontando. Então elas continuam existindo, que nem aqui no detalhe desse círculo, e aqui continua aonde os tratores normalmente passam no momento da plantação. Agora, todos esses desenhos aqui são simbolismos, na maior parte são misteriosos porque ainda não tivemos a capacidade, a maioria do ser humano, por ser tão denso ou pouco sintonizado com os aspectos transcendentais da vida, e então é difícil identificar o simbolismo, provavelmente que nem esse
agroglifo, mostrando algumas escritas, escritas estranhas, né, que não pertencem a nenhuma civilização terrena do planeta Terra, e que, claro, muitos poderiam dizer, eu até mesmo pensei, o que adianta esses seres dessa inteligência maior, com essa evolução maior, mostrar esses desenhos se não entendemos as mensagens. Mas provavelmente eles apostam justamente no aspecto transcendência, né? Se as pessoas pararem para se concentrar, para se elevar, para sintonizar com o aspecto transcendente, a mensagem em si, muitos poderão com certeza captar qual que é a mensagem ali cifrada nessas figuras. Um pouco da curiosidade, dos detalhes desses desenhos. A plantação sofre um amassamento em sentido circular, no sentido horário ou anti-horário. Então elas são sempre amassadas circularmente, sentido horário ou anti-horário, ao longo da formação dos desenhos. Os grãos não são afetados. Interessante, né? Os caules não são quebrados, eles são curvados. Quando feitos, mais uma vez eu destaco, por essas inteligências superiores. Quando são feitos por seres humanos, e tem muitos que hoje conseguem fazer alguns agroglifos bastante interessantes, os grãos são afetados, os caules muitos são quebrados, eles não conseguem fazer figuras muito complexas, são bonitas, são grandes, mas não tão grandes e não tão complexas como as originais. Os desenhos possuem a precisão nas hastes que ficam dentro da formação da figura que se forma ali, né? Sem cruzar os limites do desenho. Mesmo tendo os caules dobrados, eles permanecem com seu desenvolvimento normal, crescendo rasteiros ao chão. Existem alguns fazendeiros que uns ficam bravos, não gostam dessas aparições, vamos dizer assim, e eles terminam passando o trator de colheita e destroem todo o desenho em poucas horas, nas primeiras horas da manhã, dando pouca chance dos investigadores irem até o local e fazer algum tipo de pesquisa, de levantamento. Mas alguns outros fazendeiros até deixam os desenhos formados e chegam até a cobrar a entrada para que as pessoas entrem ali. Não deixa de ser uma forma de lucro para os fazendeiros que se aproveitam do inusitada aparição para tirar algum lucro. E aí vendem água, vendem bebida, vendem o que podem para tirar lucro em cima. Por um lado, esses que deixam os desenhos e tiram lucro, é bom porque eles terminam proporcionando aos pesquisadores a possibilidade de tirarem fotos, de filmarem, de tirarem medições com os aparelhos de campo que medem campo eletromagnético, campo radiativo. Então, tudo coisas que inclusive são achadas dentro desses desenhos. Há uma mudança do campo eletromagnético fora dos desenhos e dentro dos desenhos. Isso vários pesquisadores já comprovaram. O solo fica diferente, ele fica como se tivesse sido aquecido por micro-ondas. É um outro dado muito interessante. Os grãos sofrem alteração, eles não morrem, não são esmagados, mas eles sofrem algum tipo de
de alteração, como também se tivessem sido submetidos a um calor de ondas de micro-ondas. Então as imagens são reproduzidas geralmente nesses campos, são feitas de uma forma simétrica perfeita. Foi observado então pelos pesquisadores que os solos então adquirem uma qualidade anormal de hidrogênio após cada formação, e que só seria possível se o mesmo recebesse uma carga elétrica extremamente alta ou uma incidência de micro-ondas. Os pesquisadores e curiosos relatam que em algumas ocasiões suas máquinas fotográficas e filmadoras deixam de funcionar no interior das formações, outro indício de que não é feito pelo ser humano encarnado, porque se fosse simplesmente amassado, como alguns já provaram que dá para fazer, algumas dessas formações com tábuas presas nos pés, seriam só o desenho e nada mais. Agora, se chega ao ponto de ter essas alterações, inclusive de descarregamento das baterias de máquinas e filmadores, então é porque existe algo realmente superior, diferente, incidindo sobre esse local. Alguns ouvem ruídos estranhos, ruídos parecidos com os zunidos de bichos, de insetos, de abelhas. Interessante é que naquele vídeo que eu gravei sobre as aparições de Fátima, se alguém quiser procurar no meu canal, eu gravei 2 vídeos sobre as aparições de Fátima, que os católicos chamam de Nossa Senhora de Fátima. Na manifestação dessa hierarquia, muitas pessoas ouviam também esses zumbidos, como se tivessem enxames de abelhas, de insetos próximos. Além disso, de noite, vários fazendeiros, né, nas suas propriedades, percebendo a presença também de luzes que surgiam em determinado ponto, luzes que eles viam no céu e que terminava focando, digamos assim, né, gerando uma transformação nesses campos das plantações deles, evidenciando que existia uma energia ali atuando. Alguns chegaram até a ver, descreveram que viram naves, inclusive em uma riqueza de detalhe, no formato delas, das luzes delas. Outros têm inclusive um vídeo no YouTube, se alguém quiser pesquisar. Inclusive no YouTube tem vários, né, vídeos sobre os crop circles. Tem um vídeo antigo, se eu não me engano é de 1972, por aí, que mostra a plena luz do dia, uma pessoa estava caminhando nos campos, no alto de uma colina, e ela viu uma bola de luz se mexendo de um lado para o outro, bem próxima da plantação, e essa pessoa ficou filmando, e essa bola de luz foi rapidamente formando alguns desenhos. Ela só se mexia e a plantação se abaixava sem ser visto nenhuma luz, sem ser visto nenhuma forma de energia, apenas ela circulando e a plantação se modificando nessas figuras. Outra característica também, alguns pesquisadores como Colette Dowell, Colin Andrews, ambos ingleses, e o ufólogo brasileiro Ademar Gevaert, já constataram na formação dessas figuras, como eu disse antes, campos eletromagnéticos que ficam só dentro dos desenhos, ou seja, uma alteração de campo magnético.
Algumas pessoas, inclusive, conseguiram ligar o celular delas dentro dos desenhos, coisa que fora dos desenhos eles não conseguiam ter sinal para o seu celular, justamente por se tratar, às vezes, de regiões bem afastadas de torres de sinal de celular. Por muito tempo surgiram esses desenhos complexos, como alguns que eu já mostrei, vou mostrar outros, mas o que se nota atualmente é que esse é mais um exemplo de desenhos complexos, né? Aqui também é interessante observar nessa foto aqui, onde é possível observar alguns riscos aqui na plantação. Vocês podem observar aqui, que é dos tratores, como eu disse antes, né? Mas esses riscos aqui são riscos de pessoas que entraram nos círculos, nesse círculo, e foram conhecer. Então eles passaram por ali, fizeram um caminho e amassaram as plantações. Agora vocês veem, olha a complexidade desse desenho, com toda essa riqueza de detalhe, incrível, né? Dá para se perceber bem quando as fotos são aéreas, porque próximas do chão, tem até umas fotos que eu também vou mostrar, é bastante difícil de identificar complexidade desses desenhos, né? Então, como eu disse antes, a maior parte desses desenhos são criados durante a noite, em pouco tempo, para esses seres de alta tecnologia, de alta inteligência, de alta evolução. Eles não precisam de tempo, e o tempo para eles é bem diferente do tempo nosso. Outro detalhe também, um caso que se tornou clássico foi o do fotógrafo Buzz Taylor, um dos pioneiros dos estudos dos círculos nas plantações, onde ele, numa tarde de 1986, depois de passar o dia buscando essas formações, disse a si mesmo que gostaria de encontrar um desenho que tivesse satélites e anéis em volta de um círculo principal, com uma cruz celta no meio. Cruz celta típica daquela região da Inglaterra, né, do povo celta, o antigo povo celta. 24 horas mais tarde, quando voava sobre o mesmo lugar, esse fotógrafo encontrou a figura que desejou. Ele olhou para o chão, estava sobrevoando a região das plantações, e lá estavam os anéis formados, um anel externo passando por 4 círculos menores e um círculo grande no meio, um padrão que foi imediatamente batizado de cruz celta. Então, é claro, os céticos diriam assim, ele combinou com pessoas e eles formaram esse círculo conforme ele desejou, conforme ele criou na sua mente. Mas existem aqueles detalhes das características que eu mencionei antes da formação, quando é feita por seres mais evoluídos ou por meros encarnados. Muitos estimam, os pesquisadores, que 30% desses desenhos são falsos. Bastante, né? Então, são os oportunistas que fazem isso ou para ridicularizar a ideia de que sejam feitos por seres extraterrestres ou mais evoluídos, ou simplesmente para provar que eles também podem fazer e ganhar fama com esse tipo de exemplo, né? Um dos exemplos mais
famosos, né, que dois sexagenários chamados Preston Hicks e Doug Bower, aliás, eles da região de Preston Hicks, chamados Doug Bower e David Chorley, eles tentaram em 1991 e fizeram alguns desses círculos e disseram que eles eram responsáveis por todos os círculos que já tinham sido feitos. Imagina a pretensão deles. Só que esses círculos que eles fizeram não chegavam nem próximo da complexidade dos verdadeiros e nem tinham aquelas características de transformação energética dos verdadeiros, né? O fato de criar um círculo numa plantação é extremamente difícil, demorado, exaustivo, caro e principalmente ilegal. Dizem que se lá na Inglaterra alguma pessoa for pega tentando amassar as plantações para fazer algum tipo de experiência assim, é presa, responde a processo de entrar em propriedade alheia, enfim, são várias coisas. Demorado, é óbvio, né? Exaustivo, porque vocês ficam tentando amassar as plantações com tábuas nos pés, né? Imagina a trabalheira. E caro porque, obviamente, vai requerer uma multidão de pessoas para fazer isso, com pedaços de tábua, corda. Então imagina a trabalheira simplesmente para fazer e dizer que foi feito por meros encarnados, né? O fazendeiro Richardson Juliano conta que dos círculos formados em Northampton, que em uma noite ele tentava produzir uma figura em forma de pentagrama. Ele estava tentando amassar a plantação, uma forma de pentagrama, perto de Cranford Andrews, também na Inglaterra. Aí ele observou uma luz alaranjada que surgiu sobre uma coxilha existente no local, uma colina, né? Isso fez concluir que os círculos que produzia estavam atraindo, pelo menos assim ele deduziu, né, que estavam atraindo UFOs que tentavam se comunicar com ele, com as ideias, com as intenções dele. E aí, o que aconteceu? Ele não conseguiu concluir naquela noite, obviamente, o desenho, esse pentagrama que ele estava fazendo. E aí o que aconteceu? No outro dia, na outra noite, ele parou, melhor dizendo, de fazer o desenho naquela noite, porque ele estava exausto. E aí, ao acordar na manhã seguinte, ele percebeu que simplesmente o desenho incompleto dele tinha sido finalizado. Claro que muitos poderão pensar, sim, ele disse isso, mas ele terminou o desenho. Ou ele foi dormir e quem estava com ele concluiu o desenho. Mas aí a gente volta para aqueles pontos que são as características dos verdadeiros crop circles. Então são vários relatos, né, várias situações que são contadas. Como também no dia 12 de agosto de 1972, Bruce Bond e Arthur Shuttlewood estavam sentados em Star Hill, perto de Warminster, na Inglaterra, regiões rurais da Inglaterra, né, admirando o céu noturno. Da onde eles estavam, eles observaram a formação de um círculo. E de repente ouviu um ruído que parecia de alguma coisa que pressionava o trigo. Eles disseram que o ar estava completamente parado, não tinha vento naquela noite. E aí a lua tinha acabado de aparecer, muito brilhante.
diante dos olhos deles, né, que estavam ali observando e vendo toda essa situação estranha. E assim eles viram um desses desenhos tomarem forma. Era uma plantação de trigo e estava sendo empurrada para baixo em movimento circular e no sentido horário. Um outro relato, David Park contou como seus pais presenciaram a criação de uma das figuras numa noite de setembro de 1984. Ele conta que os pais viram uma luz branca e brilhante, forte, como um holofote através da janela da sala de estar nos fundos de sua casa. Ao saírem para verificar o casal viu uma enorme nave discoide com aproximadamente 30 metros de diâmetro, pairando alguns metros acima da propriedade rural de Goldingston Park. Eles sentiram algo como uma forte rajada de vento. Aí eles notaram que um raio brilhante era emanado da parte inferior dessa nave que iluminava as casas e as estradas. Parecia pairar sobre a propriedade rural de St. Paul. Depois ficaram sabendo que muitas pessoas na região tinham avistado essa nave e forneceram descrições semelhantes ao testemunho do casal Park. Vocês veem também que são pessoas que deram o nome da localidade bem especificamente, pessoas que realmente não temeram nenhuma represália, nem serem ridicularizados, relataram isso inclusive para a polícia, para pesquisadores, tanto é que hoje se sabe desses nomes, dessas localidades. Aqui então, mais um belíssimo crop circle, enorme formação registrada em 12 de agosto de 2001 em Wensdyke, Milk Hill, Wiltshire, na Inglaterra. Ela é composta por 409 círculos separados, com um diâmetro total de aproximadamente 1 quilômetro. Imagina pessoas, por maior quantidade que se imaginasse, que estivessem empenhadas em formar esse círculo durante uma noite, a dificuldade de ser de noite, de não ter claridade, mesmo que se considerasse uma lua cheia, como é que elas iam ter essa precisão? E aí vocês observam o incrível dos vários círculos, com outros círculos menores, como que mostrando inúmeros planetas, podemos ver assim, né? Talvez um planeta central aqui no meio, ou uma grande estrela, ou quem sabe o núcleo da nossa Via Láctea, né? Da nossa galáxia, da onde a Terra está, né? E desse núcleo, inúmeros outros astros, inúmeros outros planetas, quem sabe são estrelas de vários tamanhos, de várias grandezas, e ao redor dessas estrelas a existência de planetas que giram como nós, aqui na Terra, nosso planeta gira ao redor do Sol. Não sei, é uma interpretação minha, que pode ser que não tenha nada a ver. E interessante formato um tanto em espiral, com uma roda giratória, mostrando justamente o que acontece, né? Mostrando que o universo está sempre em movimento, como os astrofísicos já há muito tempo falam, né? Nada fica parado, inclusive sabedoria oriental, um símbolo do Yin e do Yang, o símbolo do taoísmo, né, do Yin e do Yang, das polaridades Yin e Yang, do constante movimento da energia, onde tudo está em movimento, nunca fica nada parado. Então, destaco, né, a formação enorme, 409 círculos, o simbolismo interessante do universo, do movimento das energias, movimento das estrelas, do planeta,
várias coisas a serem observadas, né, nessa figura tão interessante. Bom, como eu havia previsto, de fato o assunto é muito complexo e já são 35 minutos que eu estou falando. Eu vou continuar no próximo vídeo falar sobre o assunto. Espero que seja interessante para quem assisti-lo, por trazer informações de algo bastante curioso, bastante interessante e que são mensagens superiores para essa humanidade. Então, se gostarem, lembre-se de dar o like para os meus vídeos serem mais divulgados na própria plataforma do YouTube. Se quiserem se cadastrar no meu canal, se registrar no meu canal. E no próximo vídeo, então, eu continuarei sobre esse assunto. Obrigado pela atenção e até próximo encontro. Até mais.